Boa tarde a todos e todas. Gostaria muito de agradecer o convite, agradecer a Vita por dar essa oportunidade aqui para a gente, para estar aqui juntos. Agradeço a todos os colegas aqui da mesa e me junto à fala do doutor, que nós estamos aqui por vocês, pacientes, pessoas com Huntington e familiares. E eu trouxe um pouquinho de informação sobre nutrição, que é a minha área, né? Sou a professora Betina, para falar um pouquinho desse momento que também é bastante importante no cuidado das pessoas com Huntington. Eu trouxe uma introdução, mas acho que não preciso falar muito da doença, que a gente já sabe, né? Então eu vou passar. Bem, falar um pouquinho da doença, que é uma doença rara, né, genética, isso a gente já falou. Então eu vou passar um pouquinho mais para frente, mas deixo todo aqui o material para vocês, caso vocês queiram. É uma questão importante a gente lembrar, também foi falado aqui, estou clicando, está indo para frente, agora não sei mais ir para trás. Que o curso da doença, né, ele é mais comum ter o início entre 30 e 50 anos, né, de idade, mas como a Vita já tinha falado, aparece, né, antes disso, dependendo aí da condição genética, pode aparecer depois disso, é mais comum nessa faixa, mas ela é importante, então a gente tem que lembrar que a gente não está falando só de adultos, a gente também pode estar falando de crianças e jovens, quando a gente fala no tratamento das pessoas, dos pacientes com Huntington, né? Das características principais da doença e que afetam a nutrição, né, são os movimentos involuntários, a rigidez muscular, a dificuldade do equilíbrio e coordenação, além de sintomas cognitivos, perda de memória, dificuldade de concentração, declínio progressivo na capacidade de planejamento e tomada de decisão. São todos os sintomas típicos da doença, mas que afetam também o estado nutricional, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E também não posso deixar de falar dessas questões emocionais do paciente e da pessoa com a doença de Huntington, que também afetam o consumo alimentar. A gente tem uma questão bastante importante, né, da adesão com a nutrição, porque o estado nutricional, o baixo peso e a desnutrição, eles acabam afetando negativamente o prognóstico da doença. Então, quando a gente está aqui falando da doença, a gente tem que considerar todos esses sinais, que eles afetam negativamente o estado nutricional, e o estado nutricional também pode agravar esses sintomas. A gente já falou dessa questão da doença. E aí, eu trouxe mais especificamente de nutrição para falar para vocês, né, que a doença ela afeta, né, o estado nutricional. Para entender isso, para entender o estado nutricional, porque eu acho que é uma coisa bastante técnica, né, a gente entender que é a situação de saúde das pessoas, a condição de saúde relativo ao consumo alimentar, ao consumo de nutrientes, ao consumo de energia. Então, o nutriente, aquele que é composto alimento, ele tem funções essenciais para a vida. Então, a gente precisa do nutriente para várias funções que acontecem no nosso organismo. Sem esses nutrientes, sem energia, sem caloria, essas funções não acontecem. Então, quando eu estou falando de estado nutricional, eu estou falando disso, dessa condição clínica que a gente tem, se o corpo está funcionando de forma adequada com os nutrientes que são necessários aí para o seu funcionamento. Então, o estado nutricional ele é influenciado por muitos fatores. O consumo alimentar, a dieta, ela é, lógico, diretamente, né, influencia o estado nutricional, mas a condição de saúde subjacente, a idade, o nível de atividade física e os fatores genéticos também influenciam. Então, não é só a alimentação que influencia, mas o estado clínico de saúde também. Por que eu digo isso? Porque é característica da doença de Huntington o aumento do metabolismo basal. Existe um gasto energético intrínseco da doença que ele é aumentado nessas pessoas, fazendo com que a necessidade nutricional seja elevada. Então, para que uma pessoa da mesma idade, com o mesmo peso, poderia ter uma necessidade de 2.000 calorias, para um paciente de Huntington pode ser que seja maior. Né? Então, a gente tem que pensar que esse indivíduo, nessa pessoa, com essa dificuldade de consumo alimentar, talvez precise de mais alimentos e mais nutrientes do que uma pessoa nessas mesmas condições sem a doença. Então, não é só o consumo alimentar, mas também a condição clínica que vai influenciar o estado nutricional.
Então, manter o estado nutricional equilibrado é uma das partes mais importantes aqui para a nutrição, que a gente chama de tratamento não farmacológico, coadjuvante, né? Que consegue promover um bem-estar geral, promove não só a longevidade, um bom prognóstico, mas qualidade de vida, tem um impacto direto na prevenção de outras doenças adjacentes à doença e na capacidade do corpo de se recuperar de lesões e enfermidades. A gente não pode deixar de falar disso, porque não é só do Huntington que se trata quando a gente está falando da pessoa com Huntington, mas da sua saúde como um todo. Então, a doença de Huntington ela afeta o estado nutricional, devido a uma combinação de fatores. O metabólico, como eu falei para vocês, a gente tem um aumento da taxa metabólica basal, um aumento do gasto energético basal, os fatores motores, com a dificuldade de consumo e de deglutição, e os fatores neurológicos. Então, a gente tem vários fatores da doença que afetam o estado nutricional e que faz da alimentação e da nutrição uma questão importante para o cuidado dessas pessoas. O desequilíbrio energético, né, que é característico dessa doença, ele pode levar a uma perda de peso progressiva, e isso para a gente é muito ruim, porque perda de peso é perda de massa magra é perda de força, e todo o seu tecido metabolicamente ativo. Então, quanto menor o seu tecido metabolicamente ativo, menor a sua capacidade, lembra do estado nutricional, de reagir a doenças, de fazer todo um processo de cicatrização e de melhora do seu corpo. Além disso, então, os sintomas motores, como os movimentos involuntários, eles dificultam a ingestão de alimentos, como a colega da Fono falou, né, complementando a fala dela. E aí a gente também aumenta esse risco de desnutrição, dessa fraqueza, dessa perda de peso e da sua situação de saúde em geral. Os problemas na deglutição, a disfagia, também são comuns, né, nos estados mais avançados, fazendo com que a gente tenha que entrar com outro tipo de intervenção, como as dietas enterais, como a colega também já falou aqui para a gente. Então, além dos problemas motores, as mudanças cognitivas também são importantes, que eu acho que o colega vai falar um pouquinho mais para frente dessa questão da emoção. As deficiências nutricionais, que aí vão ser as específicas de vitaminas e minerais. Então, quando eu tenho uma diminuição do consumo alimentar, eu não tenho só uma diminuição do consumo de energia. Eu tenho a diminuição do consumo de um conjunto de vitaminas e minerais que são essenciais para o funcionamento do corpo. Por isso, a intervenção nutricional, o manejo nutricional, ele é super importante para mitigar os efeitos negativos dessa doença. E agora, sim, mais especificamente, como a nutrição pode contribuir para o tratamento da pessoa com Huntington. A nutrição, então, ela desempenha um papel importante, acho que cada um coloca no seu colo aí essa importância, né? Mas a gente entende que a nutrição ela é um coadjuvante importante, e ela afeta diretamente o metabolismo, o apetite e a capacidade de se alimentar adequadamente. Os pacientes com essa doença, eles frequentemente enfrentam perda de peso, como eu já falei, uma ingestão calórica, né, de energia inadequadas e por conta desse aumento da taxa de metabolismo basal, que é o gasto energético intrínseco que a gente vai ter na doença. E aí, então, a gente sabe, né, que, mesmo com a dificuldade de deglutição e dos problemas motores, e ao agravamento da doença, os estudos indicam que a intervenção nutricional, que o consumo adequado, que essa orientação alimentar ela é importante, com dietas ricas em calorias. Então, isso é importante para a gente saber, né, que a gente tem que aumentar o aporte calórico desses pacientes e aumentar a quantidade de proteína. Não adianta só aumentar a quantidade de proteína, tá? Porque se a gente só aumenta a quantidade de proteína, o corpo começa a usar a proteína como fonte de energia e deixa de usar a proteína para suas funções básicas, que é a formação do tecido, que é a formação dessa, né, da tentativa de manter a força do paciente. Então, esse binômio energia e proteína ele é extremamente importante para a gente considerar na alimentação das pessoas. Mas a gente também tem que considerar alguns micronutrientes importantes, por exemplo, ômega 3. Tá? E alguns outros antioxidantes que têm um desempenho de uma modulação imunológica, que contribuem para um controle de inflamação. O ômega 3 ele também é importante para a formação da barreira de mielina das células nervosas, então a gente tem um papel bastante importante dele na doença. Então, são os micronutrientes e os compostos bioativos, como os antioxidantes, que são importantes.
Alguns estudos têm mostrado que a creatina, que é muito usado pelos esportistas, também podem ser benéficos para a pessoa com Huntington, porque ela também contribui na manutenção da massa magra e, então, a prevenção aí da desnutrição e dessa sarcopenia, dessa perda de massa magra. Já falei demais, né? Estou me estendendo? Vocês me fazem um sinal aí se eu estou falando demais. Para esse indivíduo. A gente não tem estudos conclusivos, mas a gente já tem algumas sinalizações de uso da creatina como uma questão interessante. Lógico, tudo muito individualizado pela necessidade de cada um, mas a gente já tem alguns indicativos de que a creatina também pode ser de bom uso. Então, a nutrição adequada é um componente importante para esse tratamento. Voltando lá a falar da proteína, eu também tenho que levar em consideração que eu não estou falando de qualquer proteína, estou falando das proteínas que a gente fala de alta qualidade biológica, que são aquelas com que estão todos os aminoácidos. Lá vou eu falar de coisas muito técnicas. Mas de quem que eu estou falando? Das proteínas de origem animal. Tá? Então, as proteínas de origem animal são aquelas que oferecem maior qualidade de aminoácidos e, com isso, uma melhora do desempenho muscular dos indivíduos. Então, quando falando de energia e proteína, não estou falando de qualquer proteína. E feijões são bons? São bons. Né? Não estou falando que a proteína de origem vegetal não seja boa, mas, neste caso, é importante considerar as proteínas de origem animal também como dos alimentos de origem animal, como parte da alimentação, porque elas estão mais completas em relação aos aminoácidos, aos nutrientes que compõem ali a massa muscular e a resposta imune desses pacientes. Esses pacientes, então, tendem, eu já falei, a gente sofrer perda de peso e atrofia muscular, por conta disso, então, essa necessidade dessas proteínas de maior valor biológico, para preservar a massa muscular deles. Todo mundo comigo ainda? Me dão mais 2 minutinhos? Só 2? Eu passo, então, para os nutrientes, vou parar de falar de proteína. Vim falar muito de proteína, alguma coisa, uma parte mais técnica da quantidade. Eu vou deixar o material com vocês para os familiares que precisam, das quantidades que podem ser oferecidas de proteína, que é uma das questões mais importantes, o tipo de alimentos. Dos micronutrientes, que eu já comecei a falar, um pouquinho dos ácidos graxos ômega 3, eles são extremamente importantes, a gente vai encontrar eles em melhor quantidade em peixes gordurosos de água fria, a gente vai encontrar aqueles de mar frio, ou de rios também mais frios. A gente sempre brinca, qual é o peixe de água quente, ele já tá cozido, Não, mas tem uma diferença. Quanto mais frio o ambiente do peixe, mais ele tem gordura e com isso ele tem mais ômega 3, porque o ômega 3 é uma substância gordurosa. Os peixes que não estão no frio, eles não vão ter essa camada de gordura, então eles têm menos quantidade de ômega 3. A gente também tem alguns alimentos de origem vegetal, que são fontes, como a linhaça, e eles são extremamente interessantes e importantes, como eu já falei, para a formação ali da bainha de mielina dos neurônios, enfim, melhoram essa parte neurológica. Os antioxidantes, como a vitamina C, que estão nas frutas, a vitamina E, que estão nos grãos, selênio e alguns polifenóis também são importantes, que ajudam a controlar a parte das inflamações e até toda a condição mesmo da doença, que ela é mais inflamatória, então a gente tem um aumento da necessidade dos antioxidantes. A vitamina D também ela é bastante importante. Na condição de nutricionista, a gente não trabalha com a hiperdosagem, a gente sabe que tem alguns médicos que indicam a hiperdosagem, mas a nutrição não indica com a quantidade normal de vitamina D, mas a gente percebe que muitas das pessoas têm carência de vitamina D, por isso aparece a necessidade de suplementar. A vitamina D, como o professor falou, vem do sol, mas como muitas das pessoas não estão assim expostos, é necessário fazer a suplementação da vitamina D, que ela também é uma imunomoduladora, além de toda a condição do osso, dos ossos, da saúde óssea, que ela vai ajudar. As vitaminas do complexo B também são extremamente importantes. Aí a gente volta a falar de alimentos de origem animal, porque são os alimentos de origem animal que contêm maior quantidade dessas vitaminas. A B6, a B12 e o ácido fólico, que é a B9, são as mais importantes do grupo do complexo B. A B12 é bastante famosa também, que ajuda, contribui bastante com a divisão celular e a manutenção da saúde celular. Creatina eu já falei, os carboidratos complexos eu vou deixar para falar. Eu acho que é isso que eu vou terminar, então, a minha fala.
agradecendo de novo a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e me colocar a Universidade Paulista muito à disposição de vocês, nossas clínicas, tanto de saúde, nutrição, enfermagem, físio, para a gente aí compor aí um trabalho aqui na cidade e onde a Unip estiver. Bem, boa tarde, fica à disposição. Boa tarde a todos e todas. Gostaria muito de agradecer o convite, agradecer a Vita por dar essa oportunidade aqui para a gente, para estar aqui juntos. Agradeço a todos os colegas aqui da mesa e me junto à fala do doutor, que nós estamos aqui por vocês, pacientes, pessoas com Huntington e familiares. E eu trouxe um pouquinho de informação sobre nutrição, que é a minha área, né? Sou a professora Betina, para falar um pouquinho desse momento que também é bastante importante no cuidado das pessoas com Huntington. Eu trouxe uma introdução, mas acho que não preciso falar muito da doença, que a gente já sabe, né? Então, eu vou passar... Bem, falar um pouquinho da doença, que é uma doença rara, né, genética, isso a gente já falou. Então, eu vou passar um pouquinho mais para frente, mas deixo todo aqui o material para vocês, caso vocês queiram. É uma questão importante a gente lembrar, também foi falado aqui, estou clicando, estou indo para frente, agora não sei mais ir para trás, que o curso da doença, né, ele é mais comum ter o início entre 30 e 50 anos, né, de idade, mas como a Vita já tinha falado, aparece, né, antes disso, dependendo aí da condição genética, pode aparecer depois disso, é mais comum nessa faixa, mas ela é importante, então a gente tem que lembrar que a gente não está falando só de adultos, a gente também pode estar falando de crianças e jovens, quando a gente fala no tratamento das pessoas, dos pacientes com Huntington. Então, né, das características principais da doença e que afetam a nutrição, né, são os movimentos involuntários, a rigidez muscular, a dificuldade do equilíbrio e coordenação, além de sintomas cognitivos, perda de memória, dificuldade de concentração, declínio progressivo na capacidade de planejamento e tomada de decisão. São todos os sintomas típicos da doença, mas que afetam também o estado nutricional, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E também não posso deixar de falar dessas questões emocionais do paciente e da pessoa com a doença de Huntington, que também afetam o consumo alimentar. A gente tem uma questão bastante importante, né, da adesão com a nutrição, porque o estado nutricional, o baixo peso e a desnutrição, eles acabam afetando negativamente o prognóstico da doença. Então, quando a gente está aqui falando da doença, a gente tem que considerar todos esses sinais, que eles afetam negativamente o estado nutricional, e o estado nutricional também pode agravar esses sintomas. A gente já falou dessa questão da doença. E aí, eu trouxe mais especificamente de nutrição para falar para vocês, né, que a doença ela afeta, né, o estado nutricional. Para entender isso, para entender o estado nutricional, porque eu acho que é uma coisa bastante técnica, né, a gente entender que é a situação de saúde das pessoas, a condição de saúde relativo ao consumo alimentar, ao consumo de nutrientes, ao consumo de energia. Então, o nutriente, aquele que é composto alimento, ele tem funções essenciais para a vida. Então, a gente precisa do nutriente para várias funções que acontecem no nosso organismo. Sem esses nutrientes, sem energia, sem caloria, essas funções não acontecem. Então, quando eu estou falando de estado nutricional, eu estou falando disso, dessa condição clínica que a gente tem, se o corpo está funcionando de forma adequada com os nutrientes que são necessários aí para o seu funcionamento. Né, então, o estado nutricional ele é influenciado por muitos fatores. O consumo alimentar, a dieta, ela é, lógico, diretamente, né, influencia o estado nutricional, mas a condição de saúde subjacente, a idade, o nível de atividade física e os fatores genéticos também influenciam. Então, não é só a alimentação que influencia, mas o estado clínico de saúde também. Por que eu digo isso? Porque é característica da doença de Huntington o aumento do metabolismo basal. Existe um gasto energético intrínseco da doença, que ele é aumentado nessas pessoas, fazendo com que a necessidade
necessidade nutricional seja elevada. Então, para que uma pessoa da mesma idade, com o mesmo peso, poderia ter uma necessidade de 2.000 calorias, para um paciente de Huntington pode ser que seja maior. Né? Então, a gente tem que pensar que esse indivíduo, essa pessoa, com essa dificuldade de consumo alimentar, talvez precise de mais alimentos e mais nutrientes do que uma pessoa nessas mesmas condições sem a doença. Então, não é só o consumo alimentar, mas também a condição clínica que vai influenciar o estado nutricional. Então, manter o estado nutricional equilibrado é uma das partes mais importantes aqui para a nutrição, que a gente chama de tratamento não farmacológico, coadjuvante, né? Que consegue promover um bem-estar geral, promove não só a longevidade, um bom prognóstico, mas qualidade de vida, tem um impacto direto na prevenção de outras doenças adjacentes à doença e na capacidade do corpo de se recuperar de lesões e enfermidades. A gente não pode deixar de falar disso, porque não é só do Huntington que se trata quando a gente está falando da pessoa com Huntington, mas da sua saúde como um todo. Então, a doença de Huntington ela afeta o estado nutricional devido a uma combinação de fatores. O metabólico, como eu falei para vocês, a gente tem um aumento da taxa metabólica basal, um aumento do gasto energético basal, os fatores motores, com a dificuldade de consumo e de deglutição, e os fatores neurológicos. Então, a gente tem vários fatores da doença que afetam o estado nutricional e que faz da alimentação e da nutrição uma questão importante para o cuidado dessas pessoas. O desequilíbrio energético, né, que é característico dessa doença, ele pode levar a uma perda de peso progressiva, e isso para a gente é muito ruim, porque perda de peso é perda de massa magra é perda de força, e todo o seu tecido metabolicamente ativo. Então, quanto menor o seu tecido metabolicamente ativo, menor a sua capacidade, lembra do estado nutricional, de reagir a doenças, de fazer todo um processo de cicatrização e de melhora do seu corpo. Além disso, então, os sintomas motores, como os movimentos involuntários, eles dificultam a ingestão de alimentos, como a colega da Fono falou, né, complementando a fala dela. E aí a gente também aumenta esse risco de desnutrição, dessa fraqueza, dessa perda de peso e da sua situação de saúde em geral. Os problemas na deglutição, a disfagia, também são comuns, né, nos estados mais avançados, fazendo com que a gente tenha que entrar com outro tipo de intervenção, como as dietas enterais, como a colega também já falou aqui para a gente. Então, além dos problemas motores, as mudanças cognitivas também são importantes, que eu acho que o colega vai falar um pouquinho mais para frente dessa questão da emoção, as deficiências nutricionais, que aí vão ser as específicas de vitaminas e minerais. Então, quando eu tenho uma diminuição do consumo alimentar, eu não tenho só uma diminuição do consumo de energia, eu tenho a diminuição do consumo de um conjunto de vitaminas e minerais que são essenciais para o funcionamento do corpo. Por isso, a intervenção nutricional, o manejo nutricional, ele é super importante para mitigar os efeitos negativos dessa doença. E agora, sim, mais especificamente, como a nutrição pode contribuir para o tratamento da pessoa com Huntington. A nutrição, então, ela desempenha um papel importante, acho que cada um coloca no seu colo aí essa importância, né? Mas a gente entende que a nutrição ela é um coadjuvante importante, e ela afeta diretamente o metabolismo, o apetite e a capacidade de se alimentar adequadamente. Os pacientes com essa doença, eles frequentemente enfrentam perda de peso, como já falei, uma ingestão calórica, né, de energia inadequadas, e por conta desse aumento da taxa de metabolismo basal, que é o gasto energético intrínseco que a gente vai ter na doença. E aí, então, a gente sabe, né, que, mesmo com a dificuldade de deglutição e dos problemas motores, e ao agravamento da doença, os estudos indicam que a intervenção nutricional, que o consumo adequado, que essa orientação alimentar ela é importante, com dietas ricas em calorias. Então, isso é importante para a gente saber, né, que a gente tem que aumentar o aporte calórico desses pacientes e aumentar a quantidade de proteína. Não adianta só aumentar a quantidade de proteína,
tá? Porque se a gente só aumenta a quantidade de proteína, o corpo começa a usar a proteína como fonte de energia e deixa de usar a proteína para suas funções básicas, que é a formação do tecido, que é a formação dessa, né, da tentativa de manter a força do paciente. Então, esse binômio energia e proteína, ele é extremamente importante para a gente considerar na alimentação das pessoas. Mas a gente também tem que considerar alguns micronutrientes importantes, por exemplo, ômega 3. Tá? E alguns outros antioxidantes, que têm um desempenho de uma modulação imunológica, que contribuem para um controle de inflamação. O ômega 3 ele também é importante para a formação da barreira de mielina das células nervosas, então, a gente tem um papel bastante importante dele na doença. Então, são os micronutrientes e os compostos bioativos, como os antioxidantes, que são importantes. Alguns estudos têm mostrado que a creatina, que é muito usado pelos esportistas, também podem ser benéficos para a pessoa com Huntington, porque ela também contribui na manutenção da massa magra e, então, a prevenção aí da desnutrição e dessa sarcopenia, dessa perda de massa magra. Já falei demais, né? Estou me estendendo? Vocês me fazem um sinal aí se eu estou falando demais. Para esse indivíduo. A gente não tem estudos conclusivos, mas a gente já tem algumas sinalizações de uso da creatina como uma questão interessante. Lógico, tudo muito individualizado pela necessidade de cada um, mas a gente já tem alguns indicativos de que a creatina também pode ser de bom uso. Então, a nutrição adequada é um componente importante para esse tratamento. Voltando lá a falar da proteína, eu também tenho que levar em consideração que eu não estou falando de qualquer proteína, estou falando das proteínas que a gente fala de alta qualidade biológica, que são aquelas com todos os aminoácidos. Lá vou eu falar de coisas muito técnicas. Mas de quem que eu estou falando? Das proteínas de origem animal. Tá? Então, as proteínas de origem animal são aquelas que oferecem maior qualidade de aminoácidos e, com isso, uma melhora do desempenho muscular dos indivíduos. Então, quando falando de energia e proteína, não estou falando de qualquer proteína. E feijões são bons? São bons. Né? Não estou falando que a proteína de origem vegetal não seja boa, mas, neste caso, é importante considerar as proteínas de origem animal também como dos alimentos de origem animal, como parte da alimentação, porque elas estão mais completas em relação aos aminoácidos, aos nutrientes que compõem ali a massa muscular e a resposta imune desses pacientes. Esses pacientes, então, tendem, eu já falei, a gente sofrer perda de peso e atrofia muscular, por conta disso, então, essa necessidade dessas proteínas de maior valor biológico, para preservar a massa muscular deles. Todo mundo comigo ainda? Me dão mais 2 minutinhos? Só 2? Eu passo, então, para os nutrientes, vou parar de falar de proteína. Vou falar muito de proteína, alguma coisa, uma parte mais técnica da quantidade. Eu vou deixar o material com vocês para os familiares que precisam, das quantidades que podem ser oferecidas de proteína, que é uma das questões mais importantes, o tipo de alimentos. Dos micronutrientes, que eu já comecei a falar, né, um pouquinho dos ácidos graxos ômega 3, eles são extremamente importantes, a gente vai encontrar eles em melhor quantidade em peixes gordurosos de água fria, né, a gente vai encontrar aqueles de mar frio, né, ou de rios também mais frios. A gente sempre brinca, né? Qual é o peixe de água quente, né? Ele já tá cozido, né? Não, mas tem uma diferença. Quanto mais frio o ambiente do peixe, mais ele tem gordura e, com isso, ele tem mais ômega 3, porque o ômega 3 é uma substância gordurosa. Os peixes que não estão no frio, eles não vão ter essa camada de gordura, então eles têm menos quantidade de ômega 3. A gente também tem alguns alimentos de origem vegetal, que são fontes, como a linhaça, e eles são extremamente interessantes e importantes, como eu já falei, para a formação ali da bainha de mielina dos neurônios, enfim, melhoram essa parte neurológica. Os antioxidantes, como a vitamina C, que estão nas frutas, a vitamina E, que estão nos grãos, selênio e alguns polifenóis também são importantes, que ajudam a controlar a parte das inflamações e até toda a condição mesmo da doença, que ela é mais inflamatória, então a gente tem um aumento da necessidade dos antioxidantes. A vitamina D também ela é bastante importante. Na condição de nutricionista, a gente não trabalha com a hiperdosagem, a gente sabe que tem alguns médicos que indicam a hiperdosagem, mas a nutrição não indica com a quantidade normal de vitamina D, mas a gente
gente percebe que muitas das pessoas têm carência de vitamina D. Por isso aparece a necessidade de a gente suplementar. A vitamina D, como o professor falou, vem do sol, né? Mas como muitas das pessoas não estão assim expostos, é necessário fazer a suplementação da vitamina D, que ela também é uma imunomoduladora, além de toda a condição do osso, né, dos ossos, da saúde óssea, que ela vai ajudar. As vitaminas do complexo B também são extremamente importantes. Aí a gente volta a falar de alimentos de origem animal, porque são os alimentos de origem animal que contêm maior quantidade dessas vitaminas. A B6, a B12 e o ácido fólico, que é a B9, são as mais importantes do grupo do complexo B. A B12 é bastante famosa também, né, que ajuda, contribui bastante com a divisão celular e a manutenção da saúde celular. Creatina já falei, os carboidratos complexos eu vou deixar para falar. Eu acho que é isso que eu vou terminar, então, a minha fala. Agradecendo de novo a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e me colocar a Universidade Paulista muito à disposição de vocês, nossas clínicas, tanto de saúde, nutrição, enfermagem, físio, para a gente aí compor aí um trabalho aqui na cidade e onde a Unip estiver. Bem, boa tarde, fica à disposição.